Fala galera, tudo bem? André Bom, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal para você. Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre bancos versus corretoras, algumas verdades e alguns mitos, né? Que eu acho que a gente, na função de educador, talvez esteja cometendo um equívoco e passando informações erradas para vocês ou dando a entender coisas erradas, né? Então, assim, esse vídeo, o que me motivou ele foi uma coisa que me chamou a atenção, foi quando um dia eu estava vendo alguns vídeos no YouTube, e aí apareceu lá na sugestão um vídeo de um canal que estava falando sobre a plataforma do BTG Pactual Digital, né? E aí tinha um comentário embaixo, de uma pessoa que escreveu assim, nossa, não sei o que, BTG é banco, blá blá blá, e eu tenho conta na Rico, é muito melhor e tal. Então, assim, quando eu vi o comentário, eu me atentei para duas coisas que eu acho que os canais de educação financeira estão flagrantemente falhando, e se essa interpretação for uma interpretação sua também, e sua que está aqui no meu canal, eu também estou falhando, tá? Embora eu já tenha feito alguns vídeos dando umas pancadinhas em corretora, eu acho que tem um discurso falho nisso aí e a gente precisa entender. Primeiro, o que faz uma corretora, o que faz um banco, né? E o senso das proporções, né? Então, o senso das proporções é muito importante a gente ter. E essa história do senso das proporções é interessante porque hoje, quando você navega na internet, os mecanismos de busca do Google, do YouTube, do Facebook, todos eles querem te entregar aquela experiência dentro do que você mais tem interesse. Então, quando você pesquisa um determinado assunto, aquele assunto começa a ser sugerido para você com frequência porque você gosta daquilo. A ideia disso é muito boa. Você vai, beleza, eu tenho interesse nisso, estão me entregando essa informação e eu vou consumindo essa informação. Então, isso é bom. Só que o lado ruim disso é que você começa a achar que tudo que você está lendo, aquilo tem uma importância gigantesca no mundo. E pode não ter, dentro da realidade, do tamanho do universo, né, de vários assuntos, aquilo pode ser uma coisa extremamente irrelevante ou com muito pouca importância. Então, eu acho que é importante a gente guardar esse senso das proporções, porque as corretoras dentro do mercado financeiro, elas são um negócio desse tamanho, elas não incomodam ninguém, elas não têm representatividade nenhuma, entendeu? Ou muito pequena. Então, quando eu vi um comentário de uma pessoa fazendo uma comparação de um banco de investimento com uma corretorinha muito de varejo, eu vi que as coisas não estavam claras nas funções e nos papéis e nos tamanhos das coisas também. Não é possível você comparar essas duas coisas. Não é possível você comparar uma corretorinha com um banco de investimento. Não é possível. São universos diferentes, de tamanhos diferentes, tá? Então essa é a primeira coisa aí do senso das proporções. Uma outra coisa importante de você entender é que corretoras, elas são canal de distribuição. Então, por exemplo, hoje, quando você tem um produto bancário, esse produto é do banco, da instituição, e ele é distribuído pelas agências. Por exemplo, a agência é um canal de venda, tá? Que pode ter agência virtual, televenda, pode ter um monte de canal diferente, a agência é uma delas. A corretora é um canal de distribuição também, então ela precisa que o banco exista para ter um produto, para ter um fundo, para ter o CDB, para ter a LCI, para que ela venda esse produto. Então, a corretora nunca, nem de longe, concorre com um banco, ela concorre com a agência bancária. É um nível de tamanho bem inferior. Então, isso é uma coisa importante você entender, ela é um canal de distribuição. Então, como a corretora é um canal de distribuição, ela não tem inteligência financeira. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, eu vou fazer vários vídeos sobre essa coisa, porque eu acho que o pessoal está perdendo o senso das proporções, não está entendendo muito bem isso. Então, acho que vale a pena esclarecer alguns pontos. E que ela vive meramente de taxas de intermediação, de FIIs de intermediação. Ela não gera o CDB, ela não tem a inteligência do IPO,
da estruturação de uma debênture, né, de avaliar a economia real, uma necessidade de uma empresa de fato para aquilo virar um produto de captação. Ela não faz isso, tá? Ela vive de corretagem de títulos, meramente. E até se você pensar bem, um spread é cobrado ali que poderia ser rentabilidade para você. Então, é importante entender que corretoras não são produtos, eles são canais de vendas, e isso é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente fala de produto, você tem lá um fundo tem a inteligência de gestão, de escolher ativos, de tomar a decisão pelo investidor, e aí você tem inteligência financeira, inteligência de investimentos de fato. Quando você tem uma empresa que vai fazer um IPO, né, tem uma inteligência que precisa ser utilizada para entender aquela empresa, para ver a necessidade de captação de recursos para aquela empresa expandir, para fazer a colocação dessas ações no mercado e aí então finalmente ir para distribuição. Então o canal corretora não atua, não tem inteligência para poder atuar nessa estruturação que liga o poupador a economia real, digamos assim. Ela não faz isso, ela intermedia o produto final disso. Então, o entendimento das corretoras sobre produtos financeiros é meramente na ponta comercial, não é nenhuma coisa sobrenatural além disso aí não, tá? Então isso vocês têm que ter em mente, porque senão começa a ficar essa confusão. Rico contra o BTG, não tem como ter essa comparação, você não pode colocar, você não pode achar que você não pode comparar um jantar no Fazano com um lanche no Habib's, entendeu? Não tem condições de você fazer isso. Isso, se você pensa que isso concorre com aquilo, você realmente não está se educando financeiramente, você está confundindo alhos com bugalhos, né? E aí, eu até fui anotando isso aqui para não me perder, existe uma outra coisa que é, por exemplo, a questão do Asset Under Management e o Asset sob distribuição. Então, por exemplo, quando a XP, que é a maior corretora do Brasil, né, dentro do mundinho de corretora ela é a maior, quando ela fala, nossa, nós temos, sei lá, 150 bilhões de distribuição, esse 150 não se compara aos 150 do banco, porque o banco diz o que ele tem sob gestão, dentro dos fundos que ele administra. E ela tem sob distribuição, e a conta é feita duas vezes, porque às vezes você investe pela corretora, mas você coloca num produto do fundo. Então, se você somar as duas coisas, você vai ter que contar duas vezes o mesmo dinheiro. Então, no negócio distribuição é o número que ela fala, mas o produto não está nela, a inteligência não está nela e nem a capacidade de gestão está nela. Está num produto bancário ou de gestoras ou no CDBs e tal, de alguma instituição financeira que não é ela própria. Então, isso é importante você entender, porque o número que as corretoras divulgam é de distribuição, não é efetivamente de gestão, não tem nada a ver, tá? Então, por isso é um mundo muito reduzido. E aí, eu tava pensando nessa história toda, né, e tava um dia lá de bobeira, tomando banho, e falei, putz, eu lembrei de uma palavra, comensalismo, né? Eu não sei se isso é dado nas escolas atualmente, mas são aquelas relações ecológicas, né, que existe parasitismo, comensalismo, mutualismo. Eu não sei se você sabe o que é isso, eu não sei como é que a educação mais recente tá, mas o comensalismo, na verdade, é a relação que eu mais entendo que se aproxima da relação entre bancos e corretoras, né? O que é comensalismo? Eu coloquei aqui, vocês podem procurar na própria Wikipédia, só para esclarecer. É uma relação ecológica interespecífica, ou seja, acontece entre duas espécies diferentes. No comensalismo, essas duas espécies vivem normalmente associadas. É a interação que consiste no beneficiamento de uma das espécies, não afetando a outra espécie em grau considerável. Ou seja, a outra espécie não é significativamente prejudicada ou favorecida. Então, o comensalismo representa um tipo de relação positiva, levando ao desenvolvimento de interações benéficas, diferente do parasitismo que um suga o outro, não é isso? O comensalismo, essa interação é comum entre plantas, animais sésseis por um lado e organismos móveis de outro. O comensal é a espécie que obtém ganhos dessa relação, né? Também se aproveita das vantagens de proteção e alojamento em alguns casos. O maior ganho do comensal é o ganho de alimento, tal ganho é comum em toda relação de comensalismo. Os melhores exemplos de comensalismo se encontram no oceano,
E aí, por exemplo, tem o caso da rêmora e o tubarão. Então a rêmora vai ali nadando junto com o tubarão, né? Desfruta da proteção de andar junto com o tubarão não come a rêmora, e a rêmora vai pegando os restos alimentares ali de um público, de um alimento que o tubarão já comeu o suficiente, está caindo as migalhas ali. Então essa é a relação, porque se não existir o banco com o produto, com o CDB, com a LCI, ou com os fundos para gerir, a corretora não tem nem o que vender, então ela precisa disso. Então qualquer argumento que se diga que a corretora é contra o banco é falacioso, é só para despertar um gatilho mental você de falar, pô, o banco é maldoso, e aí eu vou então para a corretora, como se essas coisas fossem diferentes. Tanto não é que o Itaú comprou XP. Falou, segue sua vida aí, beleza. Mas são administrações independentes. É verdade, mas de qualquer forma, o Itaú vai lucrar e vai pegar o lucro daquela operação, ponto final. É ele que vai se beneficiar com isso aí. Então, e a XP hoje pode desfrutar dessa proteção do tubarão, né? Sendo basicamente nada mais do que uma fintech dentro da proporção do tamanho que ela tem de fato no mercado financeiro. Então, assim, a ideia número 1 desse vídeo é essa, é a gente começar a trabalhar essas proporções para não dar para você uma dimensão de que corretora é muito mais do que na verdade é. Então essa é a ideia desse vídeo. Eu vou fazer outros aqui na sequência, ilustrando mais coisas relacionadas a isso, para que você não comece a sair falando besteira na rua e queime o filme com pessoas que têm um mínimo de informação aí um pouco mais avançada, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.